Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um mini curso da New Roads. É sempre um prazer para a gente ter vocês aqui. Eu sou a Camila e antes da gente começar, eu quero passar algumas informações para vocês, tá bom? Para esse treinamento em especial, a gente vai ter um procedimento bem diferente daquele que vocês já estão acostumados nos nossos mini cursos semanais. A ideia é proporcionar uma melhor qualidade de transmissão para vocês e, além disso, reservar um espaço maior para as perguntas que vocês mandam para a gente. Assim como no nosso slogan, precisamos trilhar novos caminhos para obter melhores resultados, né? Dessa forma, a gente resolveu dividir esse curso em 2 dias. Nesse primeiro dia, a gente vai ter a exposição do conteúdo pelo professor e a formulação das perguntas por vocês. As perguntas, elas podem ser formuladas ao vivo, diretamente aqui no chat do YouTube mesmo. Eu vou ficar por aqui coletando, catalogando todas essas perguntas em tempo real. Ou, se vocês preferirem, podem mandá-las para a gente via WhatsApp até o meio-dia de amanhã, dia 16 de setembro, tá? Nesse caso, vocês vão poder ver e rever a apresentação até amanhã, meio-dia, e vão ter todo o tempo para formular a pergunta de vocês, tá bom? Na sequência, a gente vai reunir todas essas perguntas e agendar o segundo encontro para que o professor possa trazer essas respostas para vocês. Todos que se inscreveram vão ser notificados via e-mail da data e horário dessa sequência, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Segue o link que aparece aqui na tela e se inscreve lá. É gratuito, tá, pessoal? Nesse segundo dia, ele vai ser muito importante para todo mundo, tá? Não só para quem formulou as perguntas, mas também para os demais. Uma vez que é uma oportunidade muito bacana para vocês se aprofundarem no tema, com os debates e situações de ordem prática. Pessoal, outra coisa, quanto aos certificados. Quem se inscreveu ou ainda vai se inscrever nesse mini curso e realmente participar dos 2 dias, vai poder solicitar esse certificado para a gente mandando um e-mail, tá bom? Após o final do segundo dia de curso. Mas, é apenas para quem se inscreveu que vai poder solicitar esses certificados, tá bom? A gente vai certificar, a princípio, 3 horas aulas, mas se as perguntas e respostas excederem esse tempo, a gente vai ajustar isso nos certificados, tá bom? Bom, resumindo tudo aqui que eu falei para vocês, para a gente poder passar imediatamente para a aula, é o seguinte: primeiro dia, hoje, agora, a gente vai assistir a exposição do professor e vamos formular via chat do YouTube ou no WhatsApp da New Roads as perguntas. No segundo dia, que vai ser ainda essa semana, quem se inscreveu vai ser notificado via e-mail para poder assistir a sessão de respostas às perguntas que vocês formularem. E os certificados. Quem se interessar, e desde que inscrito, deve solicitar no nosso e-mail após o segundo dia do curso, tá bom? Gente, esses são os avisos. Eu acho que eu já tomei tempo demais de vocês, do professor, né? Então, sem mais delongas, eu vou chamar o professor André Baeta, o auditor do TCU, que hoje vai apresentar o tema Elaboração de Planilhas Orçamentárias com o SINAP. Eu espero que vocês aproveitem bem. Eu vou ficar por aqui para poder anotar as perguntas de vocês, tá bom? E bom curso e até já. Boa tarde a todos, meu nome é André Baeta, estou aqui para fazer essa live com vocês sobre elaboração de planilhas orçamentárias com o SINAP. A nossa sistemática aqui, né, eu obviamente não pretendo dar um curso completo de orçamentação para vocês aqui numa live de 1 hora, mas eu quero mostrar ali, vamos dizer assim, o beabá do SINAP e mostrar algumas aplicações práticas dele para elaborar a planilha de uma obra, tá? A gente deve ficar aí cerca de 60 minutos, talvez um pouquinho menos nessa live. Bom, eu vou abrir aqui minha apresentação, a gente vai trabalhar com 3 arquivos aqui, basicamente. Então, a ideia é falar sobre orçamentação de planilhas orçamentárias de obras públicas com o SINAP. Vou passando aqui no primeiro slide. Esse slide aqui, até para delimitar bem aqui a nossa fala, né, fala do ciclo total aí de orçamentação de uma obra. Basicamente, a partir do projeto de uma obra, né, a gente vai ter uma etapa aí de levantamento dos serviços e quantificação. É uma etapa bem extensa, bem trabalhosa, exige conhecimento técnico, vai exigir estudo do projeto. A gente não vai abordar isso aqui nessa nossa live, mas vai mostrar que é importante aí que a gente, pelo menos, conheça os critérios de quantificação do SINAP
para que a gente possa aí fazer o levantamento correto de quantitativo, tá? A gente tem um segundo tópico aí, né, que é o que eu quero focar aqui a nossa apresentação, que é uma etapa aí de definição dos custos unitários, né? Então, nesta etapa, que a gente vai usar o SINAP verdadeiramente, né, vamos pegar as composições de custo unitário do SINAP, que tem os materiais, a mão de obra envolvida, os equipamentos que vão ser utilizados para executar o serviço, né, tem uma etapa de orçamentação que envolve aí a orçamentação do canteiro de obras, da administração local, da mobilização e desmobilização. É complexo orçar isso, né? E a gente tem uma terceira etapa, que é a formação do preço de venda, que é exatamente quando a gente compõe uma taxa de BDI, e a partir dessa taxa de BDI, a gente vai formar o preço final de comercialização de venda da obra, né? Então, essa taxa de BDI vai ter basicamente uma taxa de riscos, a taxa de lucro do construtor, uma taxa de administração central, né, e outros custos indiretos, além dos tributos incidentes sobre o preço de venda. Bom, então, nesse nosso treinamento aqui, a ideia é focar aqui na parte 2. Então, eu vou passar aqui o meu slide. Esse slide eu estou falando das propriedades do orçamento. Nós temos aí 3 propriedades de orçamento: da especificidade, da temporalidade, da aproximação. Aqui no slide seguinte, eu faço menção aí a uma outra propriedade, a propriedade da vinculação ao contrato. E isso, por que eu estou falando disso? Porque ela é fundamental para a gente ter elementos para fazer uma boa planilha orçamentária. Quero lembrar vocês, né, que o SINAP é uma tabela de custos padrão, né? As composições que estão no SINAP foram produzidas sobre condições previamente definidas, se adotou certos critérios de aferição e de apropriação, e muitas vezes a obra que você está orçando não se adequa àquelas circunstâncias. Então, vou fazer alguns exemplos aqui na nossa live de como ajustar essas composições de custo unitário, tá ok? A primeira delas é a especificidade, né? Todo orçamento vale para aquela obra que você está orçando, né? Então, por exemplo, a coleta de preços que é realizada pelo IBGE é feita na capital das unidades da federação. Então, eventualmente, você vai orçar uma obra no interior do estado, né? Vou orçar uma obra no norte de Mato Grosso. A coleta de preços do SINAP é feita na capital, que é Cuiabá. Então, muitas vezes eu tenho que considerar o custo de um frete para o local da minha obra. É muito comum que a gente tenha especificações dos insumos diferentes do SINAP. Outra situação, as produtividades das equipes não vão poder ser replicadas, né? Um exemplo simples, né? A composição para fazer uma alvenaria de vedação no SINAP se refere a uma parede reta, né? Eventualmente você está orçando uma parede que é circular, né? Ou uma parede que tem a pé direito duplo, que precisa da montagem e desmontagem de um andaime, a gente vai ter que adaptar aquela composição do SINAP para refletir essas mudanças de produtividade e, inclusive, também para considerar ali o custo do andaime, a locação de um andaime. Bom, a gente tem a propriedade da temporalidade. Essa propriedade da temporalidade está associada aí com o prazo de validade de um orçamento. A gente não precisa falar que um orçamento pode ficar rapidamente defasado, né? Nesses tempos aí de pandemia, temos visto o dólar, por exemplo, se aproximou até quase R$6, agora já está indo lá para 5,30, né? Então, é muito comum aí que aquele orçamento que a gente fez fique rapidamente defasado, né? O preço de combustível, acho que no último mês a gasolina e o óleo diesel tiveram 3 reajustes, né? Preço de material betuminoso, né? Nos últimos 2 anos a gente teve 90% de reajuste. Então veja que mesmo com a inflação aí oficial medida pelo IPCA, estando aí nos últimos anos aí por volta de 3% ao ano, a gente tem insumos que variam às vezes em maior magnitude, justificando que o orçamento ele seja atualizado com mais frequência, tá? E até a propriedade da aproximação. A gente não consegue fazer um orçamento exato, mas com um certo esforço, com uma boa técnica, conseguimos fazer um orçamento com uma boa margem de precisão. Diria que para uma edificação orçada aí a partir de um projeto executivo, conseguimos fazer um orçamento aí com erro de mais ou menos 10%, tá? Eu vou para o slide seguinte, né, propriedade da vinculação ao contrato.
Para lembrar os colegas engenheiros que o orçamento de obra não é só engenheiro, né? Não é só engenharia. Eu vou falar para vocês uma coisa séria: metade do orçamento de uma obra é contabilidade. Tá? Se você pensar bem a questão da definição da taxa de BDI, que dá lá 25%, 30% do valor da obra, envolve muitos conhecimentos contábeis. Se você pensar nos encargos sociais sobre mão de obra, tem muita questão contábil ali envolvida, direito trabalhista, né? Se a gente for pensar no orçamento da obra, envolve, às vezes, um conhecimento jurídico. Então, muitas disposições que estão aí por exemplo, numa matriz de risco que estabelece um critério de alocação de riscos, vão impactar no orçamento de uma obra. Então, vocês vão concordar comigo, é totalmente diferente para um construtor executar a obra de uma barragem em que o risco geológico está alocado para a administração. Outra situação totalmente diferente é você dar um preço para uma obra de uma barragem, assumindo o risco geológico. Tá? Obviamente que não tem almoço de graça, o construtor não vai cobrar o mesmo preço para assumir um risco tão elevado assim. Outro exemplo de como uma questão contratual afeta o valor da obra é a questão do prazo de execução do serviço. Então, imagina que eu tenho que fazer um estádio de futebol aí, desses que foram feitos para a Copa do Mundo, num prazo de 2 anos. É um preço. Se eu tiver que fazer a mesma obra num prazo aí de 4 anos, né, é um preço totalmente diferente. Na primeira obra, a gente vai ter que trabalhar com vários turnos de trabalho, com mobilização de mais equipamento, mais pessoal, e isso vai encarecer a obra, ok? Bom, no próximo slide, ainda nessa nossa breve conversa, eu coloco algumas disposições legais aí que falam do uso do SINAP, né? Para quem é servidor público federal ou para quem vai executar obra por meio de convênio ou algum instrumento congênere, né? A gente vai trabalhar com recursos da União, é obrigatório o uso do SINAP. O Comando Geral do Decreto, que está aí no artigo 3º, é que o custo global das obras e serviços de engenharia será obtido a partir de composições com custo menor ou igual ao correspondente no SINAP. Veja que o decreto não fala para você usar o custo exatamente igual ao SINAP. O decreto, na verdade, fala para você usar menor ou igual ao SINAP. Seria o comando global, tá? No nosso curso, a gente vai detalhar mais essa questão dos sistemas referenciais de preço, ok? Muitas vezes a gente não necessariamente acha o valor no SINAP, pode usar um outro sistema referencial de preços, né? Tem o pessoal lá do DESO, lá de Sergipe, tem uma tabela de referência, o pessoal da CEINFRA do Ceará tem uma outra referência, né? O pessoal do Rio de Janeiro tem a tabela da EMOP, o pessoal de São Paulo tem a tabela da CPOS. Então, a gente tem várias tabelas de custo que podem ser utilizadas também juntamente com o SINAP. Não vai dar para explorar isso aqui, tá, gente? O artigo 4º do decreto fala dos serviços de infraestrutura. Nesse caso, o comando é utilizar o ciclo, né? Mas a gente enfatiza aqui que a gente tem muitas composições de infraestrutura no SINAP. Então, no SINAP a gente tem serviços de saneamento, tem serviço de pavimentação, serviço de terraplanagem, de drenagem, tá? Então, muitas obras de infraestrutura também podem ser utilizadas, orçadas utilizando o SINAP. Bom, o artigo 6º aqui é bem importante, ele fala que se for inviável utilizar o ciclo ou o SINAP, você pode usar outras referências, né? Então, ele fala que você pode usar uma tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, pode utilizar sistema específico instituído para o setor, aí daí a margem pode usar todas essas tabelas estaduais e municipais que nós temos, podemos usar aí publicações técnicas especializadas, e, finalmente, se nada disso resolver, podemos fazer pesquisa diretamente de mercado com fornecedores e prestadores de serviço. No 5º slide, o artigo 8º está falando exatamente aí da propriedade da especificidade, né? O decreto prevê que, desde que esteja justificado no relatório técnico circunstanciado, as composições do SINAP ou do sistema de referência poderão ser adequadas para a realidade executiva da obra. Vamos já ver como é que a gente faz isso, tá? E no parágrafo único tem uma exceção, ele fala que em certas circunstâncias devidamente justificadas, né, os custos unitários poderão exceder os correspondentes do SINAP. Então, o SINAP ele é entendido tanto pela legislação que o rege
como pela jurisprudência do TCU, como um sistema de referência. Sim, em certos casos, você vai orçar o preço abaixo do SINAP, em outros casos, você pode, sim, praticar preços acima do SINAP, desde que esteja justificado. A única exigência que tem aqui no decreto é que haja uma justificativa porque o preço está acima do SINAP. Eu já vou ilustrar alguns exemplos, tá? Bom, no slide seguinte eu coloco também a lei do RDC, Lei 12.462 de 2011, ela prevê no seu artigo 8º, parágrafo 3º, também o uso do SINAP. Eu não vou ler isso aqui tudo, porque é exatamente o que está mais ou menos no decreto 7983, e quero lembrar a todos aí que hoje toda a administração pública pode utilizar o RDC para qualquer objeto. Foi editada a medida provisória 961 de 2020, e essa medida provisória faculta o uso do RDC para todos os órgãos da administração pública. Por que isso? Porque nessas épocas de pandemia, nós estamos enfrentando aí problemas para fazer licitações presenciais. E uma das facilidades que o RDC tem é exatamente a possibilidade de fazer a licitação eletrônica. Mas aí é tema para outra conversa, tá? E, finalmente, a gente tem aí no slide a lei das estatais, Lei 13.303 de 2016. Ela é de uso obrigatório para todas as estatais da União, dos estados e dos municípios. Então, quem trabalha em empresa pública ou sociedade de economia mista, seja do estado, da União, dos municípios, por força de lei, também está obrigado a usar o SINAP. É o que está aí no artigo 31, parágrafo 2º, que eu não vou ler aqui também, tá, gente? Bom, então chega o momento da gente passar para uma parte prática aí do nosso curso, exemplo de planilha orçamentária. Como fazer uma planilha orçamentária com o SINAP? Eu estou usando aqui como exemplo, se vocês estão vendo aí, uma planta baixa, esse é um projetinho padrão da Caixa Econômica Federal, para um prédio residencial sem elevador de 4 pavimentos. Então, essa é a planta baixa, né? A gente pode ver que são 16 unidades autônomas de sala, cozinha, área de serviço, banheiro, 2 quartos, tem um hall, tem uma escada. E aqui na página seguinte, a gente vê uma maquete digital 3D desse prédiozinho. Ou seja, é uma obra bem simples que eu escolhi para a gente ilustrar aqui a aplicação de uma planilha. Novamente, no nosso treinamento que eu estou propondo fazer, eu prometo que eu vou orçar essa obra inteira, da fundação até a antena de TV pelo SINAP. Tá ok, gente? Compartilhar a área de trabalho. A obra saiu aí por R$1.834.000. Como a nossa obra tem 960 e poucos metros quadrados, o custo dela R$1.860 por metro quadrado, tá? Deixa eu voltar aqui para cima da planilha. Então, reparem o seguinte. Nessa planilha, além de eu ter a descrição dos serviços, a unidade, quantidade de medida, o custo unitário, o preço unitário, o valor, eu geralmente, quando vou fazer um orçamento, eu deixo aberto custo e preço. Quando eu vou usar a planilha para licitação, eu já fecho essa planilha aqui, vou ocultar essa planilha. Eu mostro apenas o preço, que já tem um BDI. Esse meu orçamento aqui de exemplo, eu estou usando um BDI de 25,64%. Então, reparem que eu tenho aqui, além do item da minha planilha, eu tenho aqui do lado o código e a fonte, né? Então, a maior parte dos serviços aqui dessa planilha, por exemplo, serviço lá, placa de obra, desmatamento e limpeza mecânica do terreno, foram orçados com composições do SINAP. E eu costumo indicar aqui a composição que eu utilizei. Em outros casos aqui, por exemplo, esses 3 serviços que eu estou marcando aqui, foram orçados com composições da CEINFRA do Ceará. Eu utilizei essas composições de forma acessória. O que eu costumo fazer, até para regionalizar meu orçamento, e até para uniformizar as datas bases, é um verbo que eu vou falar aqui para vocês. Ele chama sinapizar. Eu sinapizei a minha planilha. O que eu fiz? Eu peguei a composição da CEINFRA, que os preços são coletados no Ceará, e substituí os insumos da CEINFRA pelos insumos do SINAP. Lembrando que essa minha obra aqui é executada em Brasília, tá? Então, até para ter uma uniformidade dos insumos, de datas bases, e ter meu orçamento todo regionalizado na mesma base territorial, eu utilizo esse verbo que chama sinapizar, tá? Em outros casos, por exemplo, vocês estão vendo aqui no caso da mobilização, eu utilizei o que a gente chama de CP, é composição própria. Então, eu obviamente, como é a mobilização e desmobilização da obra, e outro exemplo aqui,
o caso da administração local da obra. Isso vai variar obra a obra, não tem uma referência para isso no SINAP. Então, eu fiz uma composição minha de custo para esse serviço, tá? Então, muitas vezes eu não acho referência para o serviço, mas eu consigo, eu mesmo, produzir uma composição de custo. Tem serviços que a gente só vai conseguir orçar dessa forma. O melhor exemplo é a administração local da obra, tá? Em outros casos, por exemplo, a gente está vendo aqui um serviço de locação de elevador, né? Eu fiz uma cotação de mercado, né? Então, eu não achei referência para esse serviço no SINAP, nem tem como compor próprio, né? Fazer uma composição própria, então não tem outra alternativa a não ser entrar em contato com a empresa que preste esse tipo de serviço e buscar uma cotação, tá ok? Então, tem alguns itens no orçamento que foram orçados com cotação. E o que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Tem um item aqui na minha planilha, por exemplo, execução de estaca hélice contínua com diâmetro de 30 centímetros. Eu usei uma composição do SINAP, composição 90808. Só que aqui eu fiz uma série de ajustes de engenharia nessa composição. Por exemplo, a minha composição de estaca hélice contínua está com concreto de 30 megapascal. A composição padrão do SINAP adota um concreto de 20 megapascal. O terreno que eu estou fazendo, a escavação, ela tem um fator de empolamento diferente. Na minha obra aqui, que eu boto como exemplo, o empolamento do solo é de 10%, o empolamento padrão do SINAP é 25%, a distância de transporte do material é diferente, o padrão do SINAP é 300 metros, na minha obra é 1 quilômetro, então eu tive que fazer uma série de ajustes que eu não vou mostrar aqui, tá? Mas só eu estou querendo mostrar aqui só, então deixa eu fechar aqui. Então eu quis mostrar com esse exemplo aqui da nossa planilha, né? Como eu costumo estruturar uma planilha, né, como eu indico as composições do SINAP, e quis mostrar para vocês, principalmente, né, a possibilidade de você, às vezes, ter que ajustar sua planilha, porque a composição do SINAP não se adequa àquela realidade que você está orçando, tá? Bom, eu queria também dar uma pincelada aqui. Como é que a gente usa o SINAP, né? Eu vou um curso de SINAP relâmpago aqui, vamos fazer isso aqui. Né? Exemplo de uso do SINAP, visão geral. Então, a gente está enfatizando aqui nesses slides, né, que o SINAP ele é um sistema colaborativo. Na verdade, o SINAP ele é mantido aí pela Caixa Econômica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE. O IBGE basicamente faz a coleta de preços e a Caixa basicamente é responsável pela parte técnica do SINAP, né? Ela que define as composições de custo, ela que atualiza essas composições. Então, o que tem acontecido aí rotineiramente com o SINAP é que tem acontecido aí praticamente todo mês atualizações diversas. Composições são descontinuadas, novas composições são aferidas, incorporadas no sistema, as composições existentes passam por alterações diversas, tá? Então, isso faz parte, é muito comum. Toda vez que eu vou atualizar essa planilha, eu perco aí cerca aí de uma semana mexendo nesse orçamento, tá? É bem comum isso. Então, nós temos essas duas instituições que mantêm aí o SINAP, a Caixa Econômica e o IBGE. Tem uma instituição aferidora independente que é contratada pela Caixa, que é a FDTE, é uma fundação de apoio ligada à USP, e a gente tem aí os usuários, né? Toda a composição aferida é colocada em consulta pública e todos os usuários do SINAP podem apresentar sugestões, críticas, né, solicitações para melhorar as composições. Eu rotineiramente tento apresentar composições para o SINAP, tá, gente? Então, tem 4 engrenagens aí girando para manter o SINAP. Bom, e nesse slide, talvez seja o mais importante do curso, como usar o SINAP. Toda a documentação que a gente precisa para usar o SINAP está disponível na internet. É só digitar aí SINAP Caixa no Google, o primeiro link que vocês caírem, vocês vão cair lá. Ou então você já digita direto, sumário de publicações e documentação do SINAP. Vocês vão abrir um arquivo PDF que tem todas essas informações que estão aí. Tá? Então, além de ter os relatórios de insumos e os relatórios de serviços, tanto em Excel quanto em PDF, a gente tem aí as composições em formato aberto, as composições analíticas, e tem as composições em formato fechado, as composições sintéticas.
A gente tem o catálogo de composições em Excel também. A gente tem o caderno técnico das composições, tem os relatórios de manutenção de insumos e composições. Então, se alguém quiser saber o que aconteceu com alguma composição ou com algum insumo, basta pesquisar esses dois relatórios que vai ter informação lá o que aconteceu, tá? Tem memórias de cálculo de encargos sociais, para cada um dos 27 estados. O SINAP é um sistema que, mensalmente, para cada um dos 27 estados da federação, ele divulga o preço coletado dos insumos, as composições analíticas e as composições sintéticas. Mensalmente isso acontece, tá? E a gente tem aí informações de como fazer um convênio com a Caixa para ter acesso ao módulo CIPSE do SINAP. Tem o Manual de Metodologias e Conceitos do SINAP, que é um documento fundamental, né? Quem trabalha com orçamento obra mesmo tem que trabalhar com esse livro de metodologias e conceitos. E a gente tem uma série de orçamentos de projeto padrão. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês era um projeto padrão do SINAP, ele inclusive já foi descontinuado, não está mais disponível. E a gente tem a planilha múltipla, que é uma planilha já toda guaribada que a Caixa disponibiliza para vocês trabalharem com um pouco mais de facilidade com o SINAP, tá? Então, como é que eu uso o SINAP? Primeiro passo, todo mês a gente faz um download desse sumário de publicações e documentos do SINAP. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação e vou novamente compartilhar aqui minha tela. Vamos primeiro explorar aqui a parte da direita. A parte da esquerda, desculpe. Aqui eu vou ter os relatórios do SINAP para os 27 estados do Brasil, tá? Relatórios de insumos e composições. Se eu quiser abrir algum relatório, vocês podem ver que tem um link aqui, é só clicar em cima, ele vai abrir um link e você vai fazer o download de um arquivo zip que tem os relatórios. E o relatório vem tanto para mão de obra desonerada quanto para mão de obra não desonerada. Eu não vou enfatizar isso aqui nessa nossa live, mas no nosso curso completo a gente vai falar da desoneração da folha de pagamento, quando que eu devo ou não orçar a obra desonerada, tá? Aqui tem toda a documentação técnica do SINAP, manual de metodologias e conceitos, fichas de especificação técnica dos insumos, catálogos de composições, e aqui um pouquinho para baixo, eu tenho uma série de demonstrações do uso do SINAP, tá? E tenho também a parte das composições que sofreram atualização, né? Então, são aqui as composições que estão em consulta pública, né? E aqui o início que elas foram publicadas e o prazo final, tá? Bom, eu não vou explorar isso muito aqui. Eu quero ir direto ali no que eu queria enfatizar, tá? Então, aqui no lado da direita desse sumário de publicações, eu tenho aqui todos os cadernos técnicos, né? A gente vai ver aqui o nome do caderno técnico. A Caixa tentou organizar esses cadernos técnicos seguindo uma sequência lógica de execução da obra. E aqui tem tanto o link para Conhecendo o SINAP, tem informações aqui diversas, e aqui tem a última atualização e a última versão. Então, a gente pode ver que tem cadernos técnicos aqui na segunda versão, na nona versão, a 11ª versão. Como eu falei, é muito comum isso ir mudando com o tempo, por isso eu friso a necessidade de vocês fazerem o download desse caderno técnico, desse sumário de publicações, esse sumário de publicações em todo momento. Então, só para usar como exemplo aqui, eu vou abrir aqui um caderno de cobertura, né? Vamos abrir aqui a parte de estrutura e trama para cobertura. Vamos abrir aqui telhamento para cobertura. Cliquei aqui, se tudo correu bem, vocês estão vendo aqui o caderno técnico? Vocês estão vendo ainda o sumário ou abriram aqui o caderno técnico? O que vocês estão vendo? Deixa eu voltar para o nosso webinar. Ainda está no sumário, né? Então, vou interromper o compartilhamento. Então, eu estou compartilhando com vocês agora o caderno técnico de telhamento e cobertura. Então, esse caderno técnico vai ter informações diversas, a introdução, né? Vai ter informações sobre as alterações, vai ter normas da BNT aplicáveis aos serviços. A gente vai ter a bibliografia aqui, e aí vai ter um índice com as composições, né? Que não interessa muito. E, finalmente, aqui eu vou ter o que a gente chama de árvore de composições, né? Então, aí é o segundo passo. Então, vamos dizer o seguinte, eu quero orçar o telhado de um projeto. Qual o primeiro passo? Primeiro passo, eu vou ler o projeto, entender o projeto que eu vou orçar. Segundo passo, aí eu vou abrir o caderno técnico do serviço que eu quero orçar. Terceiro passo, eu vou abrir a minha árvore de composições e vou escolher a composição que mais se enquadra no meu caso,
tá? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo essa composição aqui, telha de concreto de encaixe, telhado com até 2 águas, e aqui eu estou vendo a composição, tá? E aí é óbvio que recomendo que vocês leiam um caderno técnico, para entender os equipamentos envolvidos, o critério para quantificação de serviço. Então, repare que ele manda utilizar a área de projeção do telhado. E aqui tem os critérios de aferição, tá? Aqui, nesse caso, ele está falando que usou um telhado com 30% de inclinação. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Então, vou repetir, tá? Porque isso aqui é o miolo do nosso treinamento. Quero orçar um serviço. Por favor, vamos ler o projeto primeiro, para vocês entenderem o projeto. Segundo passo, principalmente se é a primeira vez que eu estou usando aquela composição de SINAP, eu vou abrir o caderno técnico e, por favor, eu vou ler o caderno técnico. Entendi o que está escrito no caderno técnico, as premissas, os critérios de aferição, aí eu vou abrir a árvore de composições e vou escolher aquela composição que me interessa. E aí, só então, depois que eu escolhi a composição, entendi o serviço que eu vou orçar, aí eu vou, finalmente, abrir o relatório de composições analítico em Excel, vou jogar essa composição em Excel lá para o meu orçamento, e se for o caso, eu posso fazer algum ajuste em cima dessa composição, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente o caso de uma cobertura com telha de fibrocimento. Então, esse meu telhado com cobertura de fibrocimento, né? Se vocês estão vendo aqui, tem um servente, tem um telhadista. O serviço é medido em metro quadrado de telha, né? Metro quadrado de telhado. Que metro quadrado é esse? Eu vou um pouquinho aqui para frente de novo. No slide seguinte, eu estou copiando aqui do lado, né? Alguns tópicos do caderno técnico do telhado, do SINAP. Novamente, critério para quantificação, área de projeção do telhado, tá? E aqui do lado, critérios de aferição, né? Está escrito que nesse caso de telha de fibrocimento, a gente está utilizando aí um índice de consumo que considera um telhado com 10% de inclinação, ok? Então, que telhado é esse que eu quero orçar? É esse que está no slide seguinte, né? Reparem que é um telhado que tem 3 partes, o telhado tem 24% de inclinação, né? Os planos de inclinação tá aí, e estão as dimensões do telhado. Aí talvez esteja pequenininho para vocês verem, não sei como é que está a resolução. Então, basicamente, vou tentar fazer aqui. Eu posso dimensionar um telhado pela área efetiva ou posso fazer pela área de projeção do telhado, né? Vou considerar o telhado efetivo ou a projeção do telhado. Nesse caso, o SINAP manda usar a projeção. Então, eu vou pegar a área desses 3 retângulos, isso está calculado aqui do lado. A área de projeção desse telhado é 74 metros quadrados, 74,3 metros quadrados. Então, é este o quantitativo que eu devo jogar na minha planilha orçamentária. Tá entendido, pessoal? Por favor, não é para jogar a área efetiva do telhado. Quem vai orçar com o SINAP, antes de quantificar o serviço, tem que ver se o critério de quantificação é aquele critério que está no caderno técnico. Tá? Isso vai gerar uma série de erros, né? A gente geralmente vê que o projetista, quando ele faz o orçamento, muitas vezes ele levanta os quantitativos sem observar que a obra vai ser orçada depois com o SINAP e sem atentar para o critério de quantificação do SINAP. Então, por favor, é fundamental isso. Senão, o que vai acontecer? Se vocês orçarem esse telhado pela área efetiva, vocês vão estar cometendo um erro que chama superfaturamento de quantitativo. Podem, inclusive, responder aí por improbidade administrativa, pode responder uma tomada de contas especial no Tribunal de Contas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai estar cometendo um erro, vai estar superestimando a quantidade, tá ok? Outra coisa que a gente tem que atentar, né? O caderno técnico do SINAP para esse tipo de telha fala que o SINAP deve ter 10%, o telhado deve ter 10% de inclinação. Só que esse telhado que eu estou orçando, ele tem 24% de inclinação, tá? Então, vou voltar ali na minha composição, né? Vou voltar 2 slides. Então, repare aqui que para fazer 1 metro quadrado de telhado, eu estou gastando aqui... 10%, estão perguntando se é 10% ou 10 graus, não é 10 graus, é 10%. Por que é 10%? Que aqui ele está dando, na verdade, a inclinação é medida pela tangente do telhado, tá? A área, é a altura do telhado dividido pela projeção
horizontal do telhado, tá ok? Então, repare que eu estou gastando aqui 1,35 metros quadrados de telha para fazer 1 metro quadrado de telhado. Por que eu tenho essa perda? Tá? Eu tenho essa perda porque, primeiro, eu tenho a sobreposição das telhas, tá? Uma telha em cima da outra, né? Tanto na lateral como no comprimento. Depois, eu tenho um fator de perda devido à inclinação do telhado. E, além disso, eu tenho uma perda devido ali ao corte da telha, porque nem sempre eu uso a telha inteira. Às vezes, uma telha de fibrocimento, eu tenho que cortar meia telha, né? Nem sempre eu uso a telha toda, então eu tenho um desperdício de material, tá ok? Então, reparem que estes coeficientes aqui, vou voltar lá para o slide, tá? Ele fala assim: para o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado de 10%. Não é de até 10%, não é de 9%, não é de 11%, é de 10%, tá? O que é a inclinação de 10%? Significa que um telhado de 1 metro de comprimento, ele vai ter um desnível de 10 centímetros, tá? Para ficar mais claro para vocês, aqui no slide seguinte, eu já mostro para vocês o que é um telhado com 10%. Né? Então, se a gente imaginar que o telhado tem um comprimento de X, né, uma projeção horizontal de X, ele vai ter uma altura de 0,1x. Tá? E a hipotenusa dele seria 1,005 vezes X. Como o meu telhado aqui tem, na verdade, uma inclinação de 24%, ou seja, significa que para uma dada projeção horizontal, ele vai ter uma altura de 24% da projeção, a hipotenusa do telhado vai ser um pouco maior. Então, eu teria que ajustar os coeficientes do meu telhado com esse fator aí de 1,023, tá? Mostrando a relação do comprimento do consumo de telhas entre um telhado com 24% de inclinação e um telhado com 10% de inclinação. Teorema de Pitágoras, né? A área da hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado, né? Foi isso aí que eu fiz, tá? Só para achar esse fator de conversão, tá? Bom, então, o que eu fiz aqui no slide seguinte? Aí eu fiz aquele quinto passo que eu estava falando para vocês. Eu entrei lá no relatório do SINAP, né? Eu peguei a composição 94210, que é o código CIPSE da composição, né? Esse código aqui, só para mostrar para vocês, é o código que aparece aqui, ó, 94210. Eu fui lá no caderno técnico, anotei o número da composição, aí eu fui lá, abri a composição no Excel e peguei a composição 94210 e copiei na minha planilha, tá? E depois eu calculei esse fator de correção que vocês estão vendo aí, né? E multipliquei pelos coeficientes. Eu tenho que multiplicar por todos os coeficientes, porque, na verdade, quando eu aumento a área superficial do telhado, eu vou aumentar o consumo de telha, mas, obviamente, isso vai ter impacto na mão de obra para fazer um telhado, e ele vai ter impacto nos demais insumos também. Então, eu corrigi todos os insumos da minha composição linearmente por aquele fator que eu tinha calculado. Eu sei que parece preciosismo, mas só para ilustrar algum exemplo de adaptação nos coeficientes das composições do SINAP. Entenderam isso aí? Aqui um outro exemplo de ajuste nas composições, né? Vocês estão vendo aqui o caso de serviço de louça e bancada. Então, eu pus aqui um detalhamento do projeto executivo da minha obra. Eu acho que não vai dar para vocês lerem aqui, mas eu vou ler, né? Então, aqui está especificada uma bancada em nanoglass. Arquiteto, decorador, adoro esse negócio. Minha esposa é decoradora, ela vive inventando essas coisas caras aqui para casa, eu sofro com ela. Né? Então, a gente não tem bancada de nanoglass no SINAP, mas a gente tem bancadas de granito, de mármore, que a gente poderia, com alguma adaptação, substituir o insumo pelo insumo nanoglass. É óbvio que é um insumo mais caro. Vocês terem ideia, deve estar em torno de R$800 o metro quadrado. Tá? E aqui o meu vaso sanitário que está especificado é um vaso sanitário da linha Deca do modelo Vogue Plus, ok? Então, esse é outro ajuste muito comum. Quando a gente começa a tratar de materiais de acabamento, a gente tem que prestar atenção aí na composição do SINAP, porque geralmente o material de acabamento varia muito em função da marca e do modelo do material, né? Tem que prestar atenção no nome, no CPF, no RG, no PIS/PASEP do material, porque senão a gente pode cometer erros grosseiros, tá? Então, no slide seguinte, né, eu estou mostrando um pedacinho daquele orçamento aqui, né, daquele prédiozinho de 4 andares. Vocês podem ver que eu peguei aqui um kit de composições,
que é um kit de um vaso sifonado com caixa acoplado, louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, né? Fornecimento e instalação. Preço unitário, já com BDI, tá? BDI de 25%. O custo disso aí é em torno de 300 e poucos reais, tá? Preço unitário, 446. Então, isso envolve você comprar o vaso sanitário, a caixa acoplada, todo o material acessório, engate, parafuso de fixação, anel de vedação. Você tem que arrumar um bombeiro hidráulico para instalar o vaso e ainda aplicar um BDI de 25% para chegar no valor de 446. Isso daí simplesmente é impossível de ser executado com o vaso que está especificado, tá, gente? E repara aí que na hora de fazer o orçamento, aqui está especificado uma bancada de granito cinza polido, né? Com cuba de embutir oval, branca. Olha, pessoal, a minha cuba não é uma cuba de embutir, é uma cuba que é instalada sobre a bancada, é mais cara, né? E além disso, é uma bancada de nanoglass. E além disso, não é uma bancada de granito cinza polido 50 por 60. Vou voltar para o desenho. Se vocês verem aqui, a minha bancada é bem maior, é bem mais cara. Além disso, ela tem espelho, tem roda-banca. Então, o nível de preço desse serviço é bem diferente do Sinap, tá? Então, a gente simplesmente vai cometer erros grosseiros se a gente utilizar essas composições do Sinap sem nenhum ajuste. Então, por isso, eu entrei lá no caderno técnico de louças e bancadas. Eu não vou refazer todo o procedimento aqui, mas basicamente, de novo, para a gente repetir, vocês vão entrar lá no sumário de publicações do Sinap, vão fazer o download do PDF, vão achar lá o caderno de louças e bancadas, vão abrir o caderno técnico, vão ler o caderno técnico, e aí depois vocês vão escolher dentro dessa árvore de composições qual é aquela composição que melhor se adequa para vocês, né? Então, a composição que vocês estão vendo aqui é um vaso sanitário com caixa acoplada, porque pode ser o vaso que é convencional, né? Que aí fica aquela válvula de descarga de parede, né? Ainda tem um vaso sanitário para portador de necessidades especiais, né? E aqui, no meu caso, vai ser um engate flexível de plástico, poderia ser engate flexível metálico, né? Então, o que a gente está vendo na composição, né? São basicamente duas composições auxiliares. Tem o fornecimento e assentamento do vaso do engate flexível e tem o fornecimento e assentamento do vaso sanitário com caixa acoplada, tá? E como eu falei, eu não vou fazer isso aqui, porque eu acho que já ficou claro para vocês, mas eu teria que entrar na composição e trocar o custo do insumo. Só para ilustrar, né, como é que eu faria isso? Eu entrei aqui na internet e estou fazendo aqui uma pesquisa de mercado na internet. A bacia da linha Deca Vogue Plus mais barata que eu achei na internet, foi aqui no site das Lojas Americanas, custa R$ 644,99. Isso sem frete, hein, pessoal? Se eu for colocar o frete aqui, vai dar um outro valor, eu esqueci de fazer, tá? E nem tem sentido, porque é só um exemplo, tá? Então, só o fornecimento do vaso custa R$ 600. Teria que comprar ainda os materiais acessórios, né? Parafuso, anel de vedação, o rejunte em volta do vaso, teria que orçar a mão de obra, que já está lá na composição do Sinap, ainda teria que incidir o BDI. Esse vaso dificilmente custaria menos de R$ 1.000, tá? E repare que na minha planilha, vou voltar nela, ele foi orçado por 446. O que vai acontecer se durante a obra, né, o construtor se depara lá com um preço de R$ 400 na planilha e ele é obrigado a fornecer um vaso que vai custar mais de R$ 1.000. Isso vai dar problema. A gente não pode cometer um erro como esse, tá? Isso geraria direito aditivo do construtor? O que vocês acham? Bote aí no comentário. Não vou responder, não. No curso eu vou responder, tá? Daria direito aditivo? O orçamento que a administração fez está errado, mas isso ensejaria o aditamento do contrato por conta desse erro, né? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês, né? E no caso da bancada, seria um erro, né? A gente teria que ver essa história da bancada. Mas outra pergunta que me ocorreu agora: eu posso usar a composição da internet para fazer o orçamento de obra? Isso aí tem validade, cotação feita no site das lojas americanas? O que você acha? O que vocês acham? Pode usar a cotação de preço da internet?
Então, no nosso curso, a gente vai ter um tópico aí só sobre cotações de preço. Quero falar várias questões para vocês, mas eu vou fazer algumas perguntas difíceis para vocês. Fui lá e peguei 10 cotações de preço, né? Achei o valor mínimo, tem o primeiro quartil, tem o valor médio, tem a mediana das cotações, tem o valor máximo. Qual o valor que eu vou utilizar como referência para minha licitação? É o menor preço cotado? É o valor médio? É o menor preço? Né? Como eu devo compor o frete? Né? Então, eu peguei lá o preço do vaso. E o frete desse vaso, qual que é? Né? Como eu devo fazer a cotação se eu tiver que comprar uma grande quantidade de materiais? Porque eu estou fazendo uma pesquisa no mercado varejista. Eu poderia estar numa obra de uma universidade que tivesse lá 120 vasos desses para serem instalados. Né? E aí? É válido uma cotação de internet? É válida a cotação feita por telefone? E se eu não conseguir uma cotação por escrito? Porque aqui eu consegui pelo menos uma cotação na internet. E se eu não conseguir nenhuma cotação na internet, nenhuma cotação por escrito? Só consegui uma informação por telefone. Essa cotação é válida? Né? Então, tem uma série de questões controversas, né? Que a gente vai ter que levar em conta. Alguém colocou aí que o SINAP não leva em conta a questão da barganha, né? A verdade é isso mesmo, né? A cotação é feita no mercado varejista, tá? Então, inclusive, era a próxima observação que eu ia fazer aqui, né? Algumas observações sobre os insumos do SINAP, tá? Essas observações que eu vou fazer aqui, bem ao passando, que a gente já está aí 10 minutinhos do término da nossa live, né? É observar que a gente vai sempre ter 3 tipos de insumos no SINAP. Tem uns insumos do tipo C, que são os insumos representativos, né? Que são aqueles que a gente tem a pesquisa de preço feita diretamente pelo IBGE, tá? A gente tem os insumos do tipo CR, que são os insumos representados. Esses insumos, eles são calculados por correlação, tá? O SINAP, ele trabalha com o conceito de família homogênea de insumos, então são mais de 5 mil insumos que a gente tem no SINAP, mas, na verdade, o IBGE pesquisa preço apenas de cerca de 400 insumos. Isso faz aí que os outros insumos tenham o preço calculado de forma indireta, por meio da aplicação de um fator de correlação. Tem toda uma metodologia para fazer isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? E a gente ainda tem os insumos do tipo atribuído. Reparem, né? Eu vi que tem gente aí pesquisando preço lá para Calha Norte, lá para o norte do Brasil, Roraima, Amapá. Nem sempre você vai achar um insumo que você está pesquisando lá na localidade, né? Então, o que o SINAP faz nessas circunstâncias, ele pega o preço do insumo pesquisado em São Paulo e atribui o preço do São Paulo para outras localidades. Então, provavelmente lá em Amapá, acho que é o exemplo mais recorrente, 25% dos insumos que estão no relatório do SINAP são insumos atribuídos. Então, sempre que eu pegar um relatório do SINAP, vamos pegar um pedaço de um relatório aqui, ó. Isso aqui é um trecho de um relatório de insumos do SINAP. Sempre que eu pegar um trecho de um relatório como esse, né, eu estou vendo aqui o preço mediano pesquisado pelo SINAP, né? Então, eu vou ver que alguns insumos são representativos, outros são representados e outros são atribuídos. Significa que esse custo que está aqui de R$ 13,34, por exemplo, é o preço do insumo em São Paulo. Então, o colega de Macapá que está falando que o cimento está R$ 32 lá, eu acho que no caso de Macapá, provavelmente o cimento seja um insumo pesquisado mesmo na localidade, que é um insumo muito importante, então ele deve ser representativo, tá? Mas muitas vezes você vai achar um preço, e principalmente em Macapá, isso é verdade, pode ser que o preço seja muito baixo, porque o preço não é o preço de Macapá, é o preço de São Paulo. E esse insumo é atribuído para Macapá sem nenhum frete e sem nenhuma diferença de ICMS interestadual. Então, a gente tem que ter essa informação sobre a origem do preço do insumo, senão a gente vai cometer erros, ok? Então, eu faço aí algumas observações sobre os insumos, vou deixar para vocês lerem isso com mais calma, mas eu queria enfatizar também que o preço dos insumos não embute o frete. Geralmente, regra geral, o preço do insumo é pesquisado posto no fornecedor e você tem que considerar o frete para o local da obra. Mesmo em grandes centros urbanos, sempre tem um fretezinho para ser considerado, tá? Geralmente, em obras aí em ambientes urbanos, eu não considero o frete, porque o frete, principalmente para obra de edificação, ele é pouco representativo, tá?
Mas em outros tipos de obra, o frete pode ser importante, principalmente obras executadas em zonas afastadas dos centros urbanos. Tá? Outra observação importante, o SINAP reflete mão de obra própria, não capta regime de empreitada ou terceirização. Se você pegar, por exemplo, a composição para assentar um piso de porcelanato no SINAP, somar ali o valor da mão de obra, tipicamente vai dar 10, 15 reais o metro quadrado, porque ali você está considerando que o empregado está trabalhado fichado. Tá? Se você vai empreitar a mão de obra para fazer um serviço, provavelmente você vai pagar 25, 30 reais o metro quadrado. Tá? Então, tem uma diferença de custo muito grande você pagar mão de obra por empreitada e outra diferença é você fichar o cara, pagar ali o cara fichado. Tá? São diferenças importantes, tem diferenças de produtividade, mas também tem diferenças no custo produtivo da mão de obra. A gente vai abordar isso melhor no nosso curso. Tá? E, finalmente, a gente vai ter uma série de efeitos, né, que causam a distorção entre os insumos do SINAP e os custos efetivamente transacionados pelo construtor. Os mais importantes, os colegas já citaram aí, né, a questão do efeito cotação e do efeito barganha. O que é o efeito barganha? O SINAP não leva em conta a escala, né, o porte da obra na hora de você fazer a compra. Isso pode dar uma diferença muito grande. Pelo fato de você comprar um material no mercado atacadista, ou às vezes já comprar direto com o fabricante, pode dar diferença. Tá? Por exemplo, o preço do cimento aí em Macapá pode ser 32, mas se eu fosse fazer obra em Macapá, talvez eu comprasse ele em Brasília e levasse o cimento para aí, né? Eu já vi isso acontecer, tá? De verdade, tá? O cimento aqui em Brasília estava 16, 17 reais, a última vez que eu comprei, tá? Então pode ter uma diferença de preço que compense isso, né? Levar grande quantidade. Efeito cotação. O SINAP ele considera a mediana como referência, tá? E quem compra não compra pela mediana, compra pelo menor preço. Isso às vezes dá um fator de conservadorismo nas cotações, tá? Então, graficamente, o que a gente está vendo aqui são esses efeitos, né? O custo de referência do SINAP, geralmente, ele tem alguma gordura. O custo real que vai ser incorrido pelo construtor, via de regra, é menor, tá? Então, eu coloco aqui nos slides seguintes alguns exemplos, né? Mas aí a orientação que o Tribunal de Contas da União deu foi essa, né? Ao você fazer pesquisa de mercado, principalmente para aqueles insumos mais importantes e para aquelas obras de maior vulto, a gente deveria fazer uma pesquisa considerando adequadamente o porte de fornecimento, a escala do fornecimento, já especificamente ali para a localidade da obra, tá? E, eventualmente, se a gente vê que vai conseguir uma economia significativa em relação ao SINAP, a gente deve adotar o preço pesquisado em substituição ao SINAP. Novamente, voltando ao decreto 79 do 3, o SINAP é o preço máximo. Nada impede que vocês orcem abaixo do SINAP. Inclusive, é essa a orientação do TCU para aquelas obras de maior vulto, tá ok? Vou deixar para vocês lerem esse acórdão depois. Então, se eu tiver alguma dúvida sobre os insumos do SINAP, tem um relatório que chama Fichas de Especificação Técnica dos Insumos. Esse relatório é imenso, tá? Cada insumo do SINAP vai ter uma ficha como essa que vocês estão vendo aí por causa do poste, tá? Você vai ter a foto do insumo, inclusive, as normas técnicas que ele tem que cumprir, tá? Informações sobre comercialização, informações gerais, ok? E aqui eu estou mostrando alguns exemplos, tá? Bom, mas eu peguei alguns exemplos aqui para vocês, né? Aqui é o cabo de cobre do SINAP, né? Vocês estão vendo, por exemplo, que um cabo de cobre flexível aqui, né, de 2,5 milímetros, está saindo 1,06, né? Então, 1 metro do fio de 2,5 milímetros, nessa classe de tensão, porque isso aqui é importante, né? Tensão de 450 a 750 volts, está saindo 1,06. Eu consegui comprar aqui na internet, novamente no site da Lojas Americanas, sem nenhuma dificuldade, consegui comprar ali um rolo de 100 metros por até R$63, ou 87, dependendo da marca, né? Então, aqui sairia, no primeiro caso, sairia 87 centavos o metro, no segundo caso, sairia 63 centavos o metro. Aqui o frete não está incluso, mas como é um produto de valor agregado mais alto, dificilmente o frete vai ser importante aqui, tá? Eu diria para vocês que não tem um impacto muito grande, não, tá?
Isso aqui, mercado varejista. Eu, quando fiz a minha obra aqui, por exemplo, eu fui num atacadista aqui em Brasília, eu comprei por um preço bem mais baixo que esse, tá? Então, eu diria que eu aqui em Brasília, né, eu vou lá na Casa Rocco, por exemplo, a gente tem vários comerciantes, né, a Objetiva, né, cadastrei um CNPJ no Objetiva, lá e comprava. Então, eu praticamente consegui comprar todos os insumos da minha casa abaixo do primeiro quartil do Sinap. Na Leroy, não, a Leroy é cara, né? Aí eu estou no varejista, e lá costuma ser bem carinho, tá? Então, vai depender, obviamente, do porte da compra, né? Mas eu estou mostrando aqui para mostrar que, assim, o preço do Sinap, pelo menos para fios elétricos, é um preço bem vantajoso, tá? Ninguém reclama, não. Aqui eu estou mostrando outros exemplos, aqui um tubo de PVC, né? O metro dele lá está saindo 2,75. Aqui eu peguei um tubo da Fortileve, que lá não é um tubo da Tigre, não é a Manco, mas ainda é uma marca que passa, né? Está saindo aqui uma barra de 6 metros a 12,44. Então estaria saindo um pouquinho mais barato, mas o preço do Sinap aqui, ele já está um preço aqui bem justo, vamos falar assim, para comprar um tubo de boa qualidade, tá? Em outros casos, eu peguei aqui um cabo de rede, tá? Então, o cabo de par trançado de 4 pares, categoria 6, está saindo aí R$ 1,67 no Sinap. Eu peguei o cabo de rede Furukawa, que é a Mercedes-Benz dos cabos de rede, um rolo de 300 metros está saindo 615, ou seja, sai mais de R$ 2 o metro. Então, por exemplo, eu já não conseguiria executar um serviço de rede pelo menos com cabo dessa qualidade da Furukawa, tá? Se eu for pegar um cabo de rede mais barato, que eu estou vendo aí no slide seguinte, né? Aí eu já consigo sair no lucro. Esse cabo aqui está saindo em torno de R$ 1,50 o metro, tá? R$ 1,60, tá? Que já é uma outra marca, né? Eu não conheço essa marca, não posso falar nada. Isso para falar de um outro efeito, que é o tal do efeito marca, né? Dependendo da marca que está sendo especificada, né? Do nome, do CPF, do RG, né? A gente vai ter impactos importantes. Bom, pessoal, eu acho que a gente já falou bastante de insumo, inclusive a gente já está com o tempo estourado, né? Eu estou mostrando aqui o caso de um aparelho de ar-condicionado, depois vocês podem ver aqui as comparações que eu fiz, né? Observações sobre as composições do Sinap, tá? Então, eu estou colocando aqui, na verdade, que a gente tem 8 tipos de composição. Temos as composições principais, composições auxiliares. O Sinap está estruturado em vários níveis diferentes de composições auxiliares e principais. Temos composições de custo horário de equipamento, que vai ter depreciação do equipamento, manutenção do equipamento, custo de juros do equipamento, consumo de combustível. A gente tem as composições de custo horário de mão de obra. Toda a mão de obra do Sinap tem encargos complementares. Então, quando eu pego lá uma composição de custo horário, tem um salário de horista, tem um encargo social de horista, tem alimentação, tem um vale transporte, tem exame médico, tem EPI, tem ferramentas manuais, tem seguro de vida em grupo, e tem a parte de capacitação. Tudo isso está embutido no custo horário de mão de obra, tá? E a gente tem a figura das composições representativas, tá? Que não vai dar para ilustrar aqui, a gente está com o tempo estourado, mas a gente vai ver isso no nosso curso. Temos as composições de transporte, tanto de transporte horizontal quanto de transporte vertical, e temos as composições também de transporte mecanizado, feitas com caminhão basculante, tá? E, finalmente, os kits de composições, que é uma aglutinação de composições, tipo aquela do vaso sanitário que eu mostrei para vocês, e temos as composições por ponto, ponto de energia, ponto de esgoto, ponto de hidráulica, são exemplos de composições que nós temos aí no Sinap, tá? Vamos abordar tudo isso no nosso treinamento. Então, nesse último slide aí, eu encerro aí convidando vocês aí para esse treinamento. É um treinamento com 20 horas de carga horária. A gente vai fazer o orçamento daquele nosso prédio todinho, tá? Vai ser no período noturno aí, quem estiver trabalhando não vai impactar no trabalho de vocês. A gente vai aprofundar todas essas questões conceituais do Sinap, cotação de preços. A gente vai falar da questão da desoneração da folha de pagamento, dos encargos complementares da mão de obra. Vamos detalhar a metodologia do Sinap. Vamos falar da definição da taxa de BDI sobre materiais, de BDI reduzido, vamos falar disso, tá?
Vamos mostrar os entendimentos do TCU sobre orçamentação de obras públicas e vamos falar bastante de aditivo, né? Como compor orçamento para aditivos contratuais. O trabalho do orçamentista não termina na licitação. Então, durante a execução da obra, às vezes aparecem alterações qualitativas e quantitativas, né? Eu vou ter que, às vezes, compor o preço de serviços novos. A gente vai falar da questão do jogo de planilha, da questão da manutenção do desconto, tá? Então, fica o convite aí para a gente fazer, ter essa conversa mais longa aí, né? Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, mas eu quero passar a bola aqui para a Camila. Tá nos ouvindo aí, Camila? Professor, muito obrigada e parabéns mesmo pela palestra, tá? Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. As perguntas já foram anotadas, tá bom? Peço para vocês não esquecerem de ficar de olho no e-mail de vocês. Fiquem de olho também no spam, que às vezes as mensagens podem cair na caixa de spam de vocês, pois vai ser por lá que a gente vai avisar vocês da data e horário da sequência desse curso, tá bom? Vai ser ainda essa semana. E quem ainda quiser formular uma pergunta, pode fazer isso via WhatsApp da New Roads até amanhã, dia 16 de setembro, ao meio-dia, tá ok? Pessoal, esse curso também vai ficar aqui mesmo no YouTube, de modo que vocês vão poder rever ele quantas vezes vocês desejarem. Ah, e quem ainda não fez, não esquece de se inscrever gratuitamente. O link está aparecendo na tela para vocês para poder ser notificado da sequência desse curso, tá bom? Que vai ser as perguntas e respostas. E poder requerer depois o certificado, tá legal? Um abraço para todo mundo, bom descanso. Lembrando, ficar de olho no e-mail e na caixa de spam, tá legal?